Bom, sejam bem-vindos, Luana de novo, né? Já foi minha aluna. Vamos ver, Luana, como é que vai ser a sua readaptação para o online, que agora eu vou voltar algumas coisas com vocês para a gente começar do violão, assim, do violão do zero, tá bom? Vou ensinar um pouco para vocês, além do violão aqui na nossa aula, um pouquinho sobre música. E um pouquinho sobre música, eu queria dizer que, por exemplo, nessas primeiras aulas, o Luiz Gustavo já estava fazendo aula comigo, já fez umas 2 semanas, então ele já viu um pouquinho. Mas eu conversei com ele e ele falou para mim que tudo bem a gente fazer uma revisão do que a gente chegou a ver, porque vocês não estavam aqui ainda. E outra informação, vou gravar essa aula e depois vou mandar para quem não pôde assistir hoje, tá bom? Bom, eu vou mandar o primeiro material de teoria, vou mandar de novo, né, para quem já estava no grupo, mas vou mandar um material em PDF do grupo que é a primeira parte que a gente vai ver sobre música, tá bom? Um pouquinho de teoria, a gente vai ver o que é o que é música, o que é o som e quais são as características e como que a gente faz para ler e tocar esse tipo de coisa, tá bom? Então vou mandar aqui para vocês a primeira apostila, vai ser a apostila de teoria musical, tá? Se vocês quiserem abrir aqui, mas eu também vou colocar aqui quando eu for falar alguma coisa sobre o texto aqui na tela de vocês, tá bom? Acabei de mandar lá no grupo, então esse primeiro material aí, vocês baixem, quem puder, salva no celular, assim, para quando vocês puderem estudar um pouquinho, lerem por lá, tá bom? Esse é o material de teoria, está carregando aqui. Na hora que chegar, vocês me avisem se chegou, tá bom? Vou abrir aqui também. A primeira coisa que quando a gente precisa saber sobre música é sobre o que é música. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Legal, agora chegou aí para vocês o material que eu acabei de mandar, tá bom? Então, vamos começar, gente. Primeiro vou colocar o texto que eu acabei de mandar para vocês aqui na tela. Vai começar a aparecer. O Gustavo já viu, tá bom? Então, e se você quiser complementar com alguma coisa, Luiz Gustavo, ou relembrar alguma coisa, você pode comentar também na hora, tá bom? Tá. Beleza. O que a gente precisa saber? Oi? Falou alguma coisa, Luana? Tá meio ruim pra me ver, mas pode falar. Tá muito ruim? Pode falar. Eu posso aumentar aqui e ver como é que fica aí pra vocês. Vocês conseguem ler? Agora melhorou? Beatriz, tá conseguindo ver? Sim. Sim. Luana, agora melhorou pra você? Sim, beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada à música, né? Seja violão ou outro instrumento, canto ou voz, quais são as características da música e do som, né? E primeiro a gente precisa pensar o que é música. O que é? Vocês já pararam para pensar o que é música para vocês? Na verdade, eu vou definir música nessa frase aqui, para, na verdade, definir a música em um resuminho, né? Música é a arte de combinar sons e silêncio de uma forma organizada, ou seja, música é uma arte que combina sons com o silêncio. Existe silêncio na música? Sim, mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, aí vocês vão conseguir entender esse conceito, tá bom? Essa definição parece completa, mas definir música não é algo tão simples assim. Por exemplo, se a gente organizar todos os sons, será que vai ser música? Imagine, por exemplo, igual está no texto aqui, um aspirador de pó ligado. Ele emite um som, mas não de uma forma organizada. Portanto, então ele não vai poder ser chamado de música. Um alarme de carro pode ser considerado música? Será que pode?
ele emite sons e silêncios de uma maneira organizada. Mas poucas pessoas chamariam isso de música, até porque esse é um som que vai ser que não é agradável, né? Então, geralmente é um som qualquer, um ruído. Bom, agora o que a gente precisa saber agora realmente, de forma mais abrangente, música é composta por melodia, harmonia e ritmo. Com exceção do Luiz Gustavo, Luana e Beatriz já ouviram falar essas palavras? Melodia, harmonia e ritmo? Sim? Sim. Uhum. Beleza, então vamos rever o que é melodia, harmonia e ritmo. Melodia é uma sucessão coerente de sons e silêncios, que se desenvolve em uma sequência linear com identidade própria. É a voz principal que dá sentido a uma música. É aquilo que pode ser cantado. Aqui resumiu o que é uma melodia. Quando a gente está tocando ou ouvindo uma música, geralmente a melodia principal dessa música, quem que vai estar fazendo vai ser a voz. Vai ser quem está cantando. Quem está cantando geralmente está fazendo uma melodia, tá bom, gente? Ou então, algum outro instrumento pode fazer, que alguns vão conhecer como solo, ou algumas coisas assim, também pode ser uma melodia. Por exemplo, eu vou tocar uma coisa conhecida no meu instrumento, só que não de forma que a gente está acostumado a olhar. Por exemplo, essa sequência de notas, que provavelmente todo mundo que já ouviu, né? Essa sequência de notas é o que a gente vai chamar de melodia. Não esqueçam essa palavra. Isso é uma melodia. E eu posso cantar essa parte, isso que eu toquei no violão, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Então, sempre quando vocês lembrarem que é melodia, pensem na sua voz ou na voz de quem está cantando. Aquilo é uma melodia. Um solo de guitarra, por exemplo, também pode ser uma melodia, porque vai ter notas sucessivas, igual a gente viu aqui. Conseguiram entender até aí? Luiz Gustavo, tudo bem? Já tá ok para você? Sim. E harmonia. Agora a gente vai ver o que é isso. Harmonia é um conjunto de notas que servem de base para a melodia. Por exemplo, uma pessoa tocando violão e cantando está fazendo harmonia com os acordes no violão e melodia com a voz. Cada acorde é uma sobreposição de várias notas, como veremos com mais detalhes futuramente. Ou seja, cada acorde são várias notas que acompanham geralmente a melodia. Por isso que quando a gente toca violão, cantando, tudo assim, a Luana fez muito nas aulas também, tocou as músicas. Geralmente quando a gente faz essas posições que a gente vai chamar de acordes, está ligado à parte da música que se chama harmonia, né? Então quando eu estou tocando um violão e cantando, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu estou fazendo a melodia com a minha voz e a harmonia com o meu violão. Até aí vocês conseguiram entender? Tudo bem? Ana, Beatriz e Luana, conseguiram entender o que é melodia e harmonia? Se tiverem alguma dúvida, vocês levantam a mão ou vocês podem me perguntar, tá bom? Luiz Gustavo, alguma dúvida ainda? Está lembrando tudo? Já viu tudo isso? Tá tudo ok? Beleza. Agora a última característica da música, que a gente não falou ainda, que é o ritmo. Ritmo é um padrão que organiza os sons. Ritmo é um padrão de som de diferentes durações. É uma outra coisa que vocês podem se lembrar. Uma forma de entender o ritmo é pensar na sequência de som e silêncio. Quando criamos uma música, pensamos em uma alternância entre sons e silêncios
que segue uma frequência de tempos fortes, fracos, longos e curtos, graves e agudos, formando um fluxo contínuo e regulado. Isso é ritmo. Ou seja, traduzindo, o ritmo está mais ligado à duração do som e do silêncio. Então, o ritmo vai estar na melodia e na harmonia também, porque ele vai ser a característica da música que vai regular o tempo de cada som, de cada nota e por aí vai. Até aí, alguma dúvida? Não? Então, para ver se a gente entendeu, eu vou fazer alguns exemplos. Vocês vão ter que me dizer se eu fiz aqui é uma melodia ou é harmonia, ou se é apenas ritmo, porque o ritmo também pode ser sozinho. Por exemplo, um instrumento de percussão ou uma bateria, ele não vai estar fazendo notas musicais, mas vai estar fazendo uma sequência de ritmos, tá bom? Que tem duração ali em cada batida que a pessoa está fazendo no instrumento. Beleza. Vou perguntar, Luana, isso que eu vou fazer no meu violão é uma melodia, harmonia ou ritmo? Na verdade, o ritmo vai estar. É uma melodia ou harmonia? Melodia? Melodia? Por que você acha que é uma melodia? É por causa do toque. Por causa do toque? Beatriz, o que você acha? É, porque você não canta. É. E você, Beatriz, o que você acha que foi? Isso que eu toquei no violão? Eu acho que foi uma melodia e não uma harmonia, porque você não cantou, e quando a gente canta, a gente produz ritmo, e a gente canta, a gente tem uma harmonia, e isso não foi uma harmonia, isso é uma melodia. Isso é uma melodia. É porque a melodia é uma sucessão de uma nota depois da outra também. Ela vai ter o ritmo junto, né? Uma melodia são notas musicais com um ritmo. E também é uma melodia porque se vocês podem... A Luana falou que eu toquei no instrumento, mas isso que eu toquei é uma coisa que vocês conseguem cantar. Essa música existe, né? Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tudo que eu posso cantar. Se eu posso cantar, eu poderia assobiar isso que eu toquei para vocês? Sim, poderia assobiar, é uma melodia. Pense nisso. Alguns instrumentos só vão fazer na música a melodia, por exemplo. Pensem numa flauta. Uma flauta só vai fazer a melodia. Geralmente, um violino, a melodia também. Pensem nos instrumentos, se vocês ouvirem algum instrumento tocando, vai ser uma parte de uma melodia ou alguma coisa assim. Tudo bem até aí? Beleza. E agora, vou fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver... Luiz Gustavo, isso que eu fiz no violão agora foi uma melodia ou harmonia? Ou foi só um ritmo? Professor, repete o som aí. Olha só. O que foi? Harmonia. Muito bom. As outras, Luana e Beatriz, concordam? Eu não consigo cantar ela. Exato, você não conseguiu cantar. Na verdade é porque você não conhece a música. Mas se você soubesse a melodia, você iria conseguir cantar. Mas o que eu toquei não é cantável porque ele está relacionado à harmonia da música. E tudo bem. Bom, até aí conseguimos entender o que é melodia e o que é harmonia. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Se tiver, vocês levantam a mão ou pergunta, pode falar, professor. Aí eu interrompo e ouço a pergunta de vocês, tá bom? Beleza, vimos o que é. Agora, quais são as características da música, que são melodia e harmonia e ritmo. E agora a gente vai olhar
quais são as características da matéria-prima da música. Qual é a matéria-prima da música? O que, que a gente faz? Como que a gente usa a música? Com o som. Vai aparecer aqui na tela de vocês agora sobre o som. Para entender a música, para entendermos música, precisamos conhecer o seu elemento principal, que é o som. O que é som? Como os sons são produzidos? Vocês já pararam para pensar isso? Na verdade, resumindo, o som é um fenômeno acústico. São ondas, né, produzidas pela vibração de um corpo qualquer, transmitidas por um meio. Pode ser gasoso, sólido ou líquido. No nosso caso, a gente ouve muito é uma vibração que vai ter no ar, né? Por meio, alguns vão ver muito isso na escola também, quando chegarem na parte da física que fala sobre esse tipo de coisa. Bom, depois vocês podem ler com mais calma aqui também, tá bom? Todos os sons que são conhecidos são produzidos por vibrações, né? Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, por exemplo, se vocês olharem no violão, quando a gente toca uma corda, a corda vibra, aí que faz o corpo do violão também vibrar e amplifica esse som, né? Então, toda vez que a gente está tocando o nosso instrumento, por exemplo, é por vibração das cordas que com isso faz vibrar todo o corpo do instrumento e por aí vai. Bom, mas tá, a gente já falou um pouquinho sobre o som. Vocês, se quiserem se aprofundar, podem ler um pouquinho mais isso e vocês podem me perguntar também. Mas o que a gente precisa saber também agora, quais são os parâmetros do som, porque a gente vai usar esses parâmetros em todo o tempo, em toda a música que a gente faz. Os parâmetros do som são 4, né? São as formas, uma definição. Os parâmetros do som são as formas pelas quais podemos descrevê-lo, permitindo que o diferenciemos dos demais. Existem 4 parâmetros do som: altura, intensidade, duração e timbre. Bom, vou pedir para o Luiz Gustavo me ajudar. Luiz Gustavo, como que você define a altura para suas colegas? A altura, ela não tem a ver com como se uma pessoa falasse assim: abaixa o som, ele está muito alto. A altura tem a ver tipo que com quando o som é mais grave ou mais agudo. A altura tem relação quando o som é mais grave e mais agudo. Isso mesmo. Igual está aqui no texto. Muito bem, Luiz Gustavo. Começamos falando sobre a altura porque geralmente é o que a gente se confunde, né? Quando a gente fala, o som está muito alto, né? Na verdade, aquele som está muito... É uma outra característica do som. A gente está falando da intensidade, que é quando a gente está falando sobre o volume. A altura é isso que o Luiz Gustavo falou. Diz respeito se o som está mais grave ou mais agudo que o outro. A gente consegue definir meio que esse som é bem mais grave que esse, correto? Se alguém não conseguir identificar, vocês podem me avisar. E outra coisa, se vocês não conseguirem ouvir por causa da internet, vocês pedem para eu repetir também, tá bom? Bom, então é isso. O baixo é grave, o alto é agudo. Ou seja, se eu falar que o som está baixo, na verdade ele está bem mais grave. Ou se eu falar que o som está alto, é porque ele está mais agudo, tá bom? Uma forma de nunca mais esquecer é essa, olha: grave e agudo. Nunca mais esqueçam. É muito boa. O que é grave e agudo? Agudo é quando a gente faz um som fininho ou alto, tá bom? E grave é quando um som mais grosso ou baixo. Até aí tudo bem? Beleza, e as alturas também elas também vão definir as notas musicais, tá bom? É a partir dessa característica do som que a gente consegue dividir o som e transformá-las em notas musicais. Olha só esse texto. As alturas são as diferentes notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Note na figura abaixo que as notas são representadas como uma escada, de baixo para cima,
qualquer semelhança com a palavra escala não é mera coincidência. Escala vocês vão ver mais para frente o que isso significa. Mas escala é toda sequência de notas musicais. E coloquei nesse desenho aqui como uma escadinha para vocês entenderem. Por exemplo, esse primeiro Dó aqui vai ser o mais grave que uma nota que tiver mais para sua frente, ou seja, mais para cima. Vai ser mais grave que esse Si, vai ser mais grave que esse Dó. Olhem só um exemplo sonoro, por exemplo. Esse Dó é mais grave que esse Dó. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, essa é a diferença, a altura também define as notas musicais. Tudo bem até aí? Sim, ok. Então vamos para a próxima característica do som, que é a intensidade. Intensidade é o que eu até acabei de falar aqui, né? Dei um exemplo para vocês. É a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos. É o grau de volume sonoro. A intensidade é o que muitas pessoas confundem com altura. A intensidade do som depende da força empregada para produzir as vibrações. Ou seja, intensidade é quando o som é forte ou quando o som é fraco. Ou seja, está relacionado ao volume. Quando você aumenta o volume da sua televisão, você está aumentando a intensidade daquele som que o aparelho está produzindo. Quando você diminui a intensidade. Você deixa o som mais forte e mais fraco. Ok, até aí? Beleza. E a duração é a propriedade que nos permite distinguir sons longos ou sons curtos. Na música, o som vai ter a sua duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. Ou seja, se o som é longo ou mais curto. Vai ser essa diferença. O tempo a duração está relacionada ao tempo que dura o som ou um silêncio. A notação musical, sem entrar em detalhes ainda, utiliza os seguintes símbolos para representar a duração das notas musicais. Vocês provavelmente já viram em outros lugares essas figuras musicais aqui, que estão aqui no texto, né? Então essas figuras nada mais são do que a representação de duração de um som ou de uma nota musical. Ok? Só um minuto, gente. Oi, meu bem. Só um minuto, gente, rapidinho. Tudo bem? Oh, boniteza. O que você está fazendo? Ah, que legal. Agora o papai vai continuar a aula aqui, tá bom? Beijo. Bom, então vimos até agora altura, intensidade, duração. E ficou alguma dúvida até agora? Conseguimos entender? Se conseguiu entender, todo mundo fala um sim aí pra mim. Sim. Quem que falou sim? Só uma. Beatriz conseguiu entender? Luiz Gustavo? Sim. Ah, beleza. Então vamos para o próximo parâmetro sonoro, que é o timbre. Dos 4 parâmetros do som, o timbre é o mais obscuro, mas é também muito simples entender o seu significado. O timbre é o que indica a fonte sonora. É a propriedade do som que nos permite reconhecer sua origem. O timbre diferencia, personaliza o som. Por meio do timbre, identificamos o que está produzindo o som. Por exemplo, quando ouvimos uma pessoa falar, um celular tocando ou mesmo um gatinho miando, podemos saber qual fonte sonora produziu o som por causa do timbre. Ou seja, o timbre é a característica do som que nos permite identificar o que está produzindo aquele som. Um exemplo é quando você, por exemplo, você ouve a sua mãe no celular. Você vai saber que é a sua mãe falando com você pelo som, pelo timbre da voz dela. Vocês sabem que esse som aqui é um som de um violão, porque vocês conhecem o timbre desse instrumento. Vocês sabem que esse som aqui é uma madeira, então pode ser qualquer objeto de madeira, porque
esse objeto emite esse som. E o que permite a gente conhecer esse som é o timbre. Conseguimos entender até aqui? Todo mundo? Beleza! Então, para ver se vocês entenderam mesmo o que é altura, intensidade, duração e timbre, vamos lá. Cada um vai identificar a diferença. Eu vou dar dois sons. Fazendo meu instrumento aqui, vou fazer dois sons. E vocês vão ter que me dizer qual características dos sons eu estou usando nesses dois sons, tá bom? Vou começar com o Luiz Gustavo, que também já fez, e ele vai, para vocês entenderem. Luiz Gustavo, a diferença vão ser dois sons. Você vai me dizer qual característica do som eu estou usando nesses dois sons. Mas grave e agudo. Grave e agudo. Quando é grave e agudo, eu estou me referindo a qual característica do som? A altura. A altura, muito bem. Beleza. Vamos lá, Luana. Vamos lá. Essa característica do som, entre esses dois sons, está relacionado a qual característica? Vai de novo. Não sei. Não sabe? Eu esqueci tudo. Esqueci tudo. Olha só, qual é que ouça de novo. Qual que é a diferença do primeiro som com o segundo? A diferença básica. Pensa um pouquinho. Um tá mais alto que o outro. O som está a mesma mais forte. é o mesmo som e está na mesma intensidade. Então não é intensidade e nem altura. Mas eu saí um pouco mais forte. Olha só. Agora saiu junto. Saiu junto. Mas o primeiro está um pouquinho mais longo. Ou seja, dura um pouco mais de tempo do que o segundo. Então, essa é a característica que eu usei, foi a duração. Tá? Ou seja, o primeiro som demora mais que o segundo para acabar. Então, isso é a duração. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, Beatriz, qual que vai ser a diferença desse som? Deixa eu... para este aqui. Na verdade, eu fiz um monte, né? Timbre. O timbre? Por que o timbre? O primeiro foi o quê? Porque o primeiro foi um violão e o segundo foi um piano ou um teclado. Ah, muito bom. Exatamente. Parabéns. Você já tinha visto esse tipo de matéria? Eu já fiz teclado, eu estou fazendo violão agora. Ah, então as características do som você já sabia? Está revendo? Sim. Ah, legal. Então, beleza. Então, ótimo. É bom que, de qualquer forma, todos já viram um pouco sobre isso. Quanto a essa... até o que a gente conversamos aqui hoje, alguém tem alguma dúvida? Não? Tem certeza? Luiz Gustavo, acho que já viu bastante sobre isso. Eu acho que ele já está especialista em características da música e do som também, né, Luiz? Bom, então nesses últimos 10 minutos eu vou continuar com a nossa parte do texto para adiantar um pouco onde a gente precisa chegar até para a gente começar a fazer os nossos exercícios no violão daqui para frente, tá bom? A Luana me perguntou como é que fazia os exercícios. Ainda nesses dias vamos ficar só na parte teórica, tá bom, Luana? Daí daqui a pouco, passando essa parte, esse texto que eu mandei para vocês hoje, a gente já começa alguns exercícios, tá bom? A gente vai fazer um negócio bem gradativo
bem do começo mesmo, para a gente aprender todas as... para não ficar nada faltando sobre música e sobre o violão, tá bom? Então vamos lá, continuando. Vou colocar o texto na tela e já vou dar início ao próximo tema, que é batida, andamento e notas. Uma coisa que a gente vê sempre em música, que a gente precisa sempre, que é legal a gente saber, é sobre batida. A batida, também chamada pulso, é a unidade básica de tempo em uma peça musical. Por exemplo, se você ouvir uma música e começar a bater o pé em intervalos regulares, provavelmente você está tocando a batida. Ou seja, traduzindo, ou tentando, explicando um pouco melhor, a batida é como se fosse o relógio da música. Ela é, a partir dela, às vezes ela não está a gente não ouve na música diretamente, mas sempre existe um reloginho ali contando o tempo, a duração de cada nota. Geralmente aqui a gente vai usar bastante o que eu chamo de metrônomo, que é um aparelho ou um aplicativo, também pode ser, que marca o tempo. Você pode escolher um tempo, por exemplo, igual eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esse som tem um som regular e cada toque desse é uma batida ou um pulso. Você vê que ele não acelera e nem deixa mais devagar. Mas eu também posso bom, eu ia atropelar um pouquinho até aí vocês entenderam o que é batida. A gente vai usar um metrônomo e também o que vem a palavra andamento é quando a gente usa muda a velocidade dessas batidas. Então na música o andamento também vai fazer muito sentido. Se a gente, por exemplo, usa uma música bem mais lenta, a nossa unidade de tempo, a nossa batida ou o nosso pulso vai ser mais lento. Por exemplo, uma contagem bem mais lenta, uma contagem bem mais rápida. Isso vai influenciar na minha música. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui uma batida, que vai ser a minha contagem de tempos. E vou tocar uma música para vocês aqui, rapidinho. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Essa batida está marcando o tempo da minha música. Mas e se eu quiser fazer essa música num andamento, né, essa palavra aqui, mais devagar um pouco? Não vou conseguir tocar, então vou tocar um pouco mais lento. Eu vou diminuir o que a gente chama meu pulso para mais lento. E vou tentar fazer a mesma música mais lento. Chegando pra brincar no meu quintal. E também posso fazer mais rápido que isso. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E assim por diante. Então, essas duas características, a batida se chama batida ou pulso, e quando a gente muda a velocidade da música, se chama andamento. Até aí tudo bem, gente? Sim? Então aí a gente vai usar a batida e o pulso e o andamento muito nas próximas aulas, bastante. Só para então é legal a gente sempre relembrar o que significa e o que é isso. E é bom para a gente, eu estou falando, já mostrando para vocês de forma teórica, para vocês entenderem um pouco o que é isso, tá bom? Depois a gente vai ver, antes a gente vai entrar nas notas musicais, saber o que são notas musicais, né?
Notas musicais são elementos sonoros formados por uma vibração no ar, que podem ser definidas por claves e ser graves ou agudos, igual a gente falou. As notas musicais estão ligadas na característica do som que se relaciona à altura, está relacionada à altura, que é uma característica do som. As notas são usadas na música para representar o tom e o ritmo de um som musical padrão. O tom refere-se ao quão agudo ou grave uma nota soa, tá bom? Então, as notas musicais são os elementos sonoros e que vai ter duração, vai ter alturas definidas. Por exemplo, a gente vai ouvir as notas musicais. Dó, ré, mi, fá. A gente consegue perceber que cada nota vai ter uma altura definida, tá bom? E são sempre essas notas, as notas vão ter sempre o mesmo nome. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tó. E sempre se repetem. Por isso que a gente sempre pensa em 8 notas, né? Porque na verdade as notas musicais continuam ficando geralmente do mais grave para o mais agudo. Um exemplo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Posso fazer isso infinitas vezes mais agudo. Eu fiz o dó, ré, mi, fá 2 vezes aqui, tá bom? Para vocês entenderem. Até aí tudo bem, pessoal? Conseguimos entender? Ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Não? Bom, por causa do tempo, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua vendo um pouquinho mais. Beatriz, eu não lembro se você já estava aqui. Eu mandei esse texto que a gente está vendo, é o PDF que eu mandei lá no grupo, tá bom? Então se você quiser pode ler por lá também, tá? E esse é o nosso primeiro material. Conforme a gente for avançando nos temas, eu vou mandando mais coisas também, tá bom? Então é isso, pessoal. Antes de encerrar a aula, eu tiro um print da nossa sala, né? Então para colocar no meu relatório no final do mês, tá bom? Então eu vou contar 1, 2, 3, vou falar X e a gente vou tirar um print da nossa aula aqui, tá bom? 1, 2, 3 e digam X. Beleza, o print está tirado. Pessoal, só relembrando, a nossa aula dessa turma é sempre na segunda e quarta-feira às 5 horas, tá bom? Se houver algum imprevisto, alguma coisa, a gente pode mudar esse horário também no dia ou na semana. Mas geralmente eu aviso antes, tá bom? Se eu não puder ir ou se a gente tiver que mudar o dia. Mas o nosso horário fixo, segunda e quarta-feira às 5 horas. Até voltar às aulas presenciais. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Beleza. Bom, Luiz Gustavo, obrigado. Luana, muito obrigado. Que bom ver você de volta. E Beatriz, seja bem-vinda. Tá bom? E boa semana para todo mundo, pessoal. Essa aula eu gravei. Eu preciso ter um tempinho para editar e eu vou mandar para vocês também, para quem não conseguiu assistir hoje. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau.